Entenda uma coisa, se nosso planeta existe há 4,5 bilhões de anos atrás, nós existimos muito antes dele. Então, veja quanto tempo nós já existimos. Agora, veja só, tem pessoas que não acreditam que o planeta ele foi formado há 4,5 bilhões de anos atrás. Ok? Tem pessoas que vão defender, né, que o planeta ele foi criado há 6 mil anos atrás, aproximadamente. Ok? Eu acredito que foi criado há 4,5 bilhões de anos devido a alguns estudos que eu fiz. Ok? E todos os estudos eles são baseados em verdades. Ok? Inclusive ciência, física e religião são baseados em verdades. Ok? Tudo que a Bíblia ela fala, a criação de Deus ela comprova. E estudando a palavra de Deus, vocês irão ver essas coisas relacionadas e ligadas entre si. Ok? Então não se preocupa com isso agora. Então continue aí no vídeo que vai chegar o momento que você vai chegar ao pleno entendimento. Então, veja só. Então, sabemos que nós fomos feitos em Deus antes da fundação do mundo. Da mesma forma que uma mãe gera uma criança dentro dela, nós fomos formados dentro de Deus. Mas só que Deus, ele é espírito, ok? Deus, ele é espírito. João 4:24. Deus sendo espírito, ele só pode gerar espírito. Por quê? Porque uma árvore não dá outro tipo de fruto. Um pé de manga não dá abacate. E um pé de abacate não dá pera. Deus sendo espírito, ele gera espíritos. Ok? Da mesma forma, os anjos. Os anjos, o que são os anjos? Anjos não fala da sua natureza, mas fala do seu ofício. Anjos são espíritos. Ok? Então, quando Deus ele formou nesse tempo, nesse momento em qual o texto está falando, antes da fundação do mundo, Deus formou o espírito do homem, ok? Então, nesse vídeo vamos falar um pouquinho a respeito do espírito do homem. Amém? Então, para isso, vamos ler mais alguns textos bíblicos, ok? Abram comigo lá em Zacarias, capítulo de número 12, parte B do versículo. Olha o que o texto diz: Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Ok? Lembrando, hermenêutica básica da teologia, espírito com letra minúscula é relacionado ao espírito do homem, ok? E a demais espíritos. Espírito com caixa alta, letra maiúscula, é relacionado ao espírito de Deus, ok? Então, a parte B do versículo, vamos pegar o versículo, colocar aqui no nosso mapa mental. Fazer de uma forma melhor. Então veja, Deus ele formou o espírito do homem dentro dele, ok? Então, dentro do homem, da formação do homem, contém um espírito, amém? Ok? Então vamos ler mais um texto, Jó 32, livro de Jó 32, verso de número 8. Olha o texto. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Ok? Um gatilho na linguagem portuguesa, toda vez que você encontrar na Bíblia esta palavra, há, você também pode trocar pela palavra existe. Vai ficar mais fácil para você entender o texto. Ok? Então o texto vai ficar assim: na verdade, existe um espírito no homem. Ok? Você pode fazer em qualquer frase, texto da Bíblia, vai dar o mesmo sentido. Na verdade, há um espírito no homem. Na verdade, existe um espírito no homem. Ok? E a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido, faz intelecto, sábio. Ok? Vamos ler mais um texto. Jó 33, verso 6. Separei alguns textos aqui para ficarmos entendidos nesse assunto.
Jó, Jó 33, verso 6. Olha o texto. Eis que vim de Deus. Da onde viemos? De Deus. Como tudo barro também eu fui formado. Vamos pegar esse texto, vamos deixar aqui. Ok. Esse texto, ele está linkado com Efésios 1:4. Nós fomos elegidos em Deus. Eis que vim de Deus. Vamos ler mais um texto, Jó 33, verso 4. Olha o texto. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, o Espírito com caixa alta, Espírito de Deus me fez. Olha, amém? Então vejamos. Olha o texto, Jó 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, esses textos, a qual mencionei, estão relacionados à formação do espírito do homem. Amém? Então, todos esses versículos a qual mencionei, que está em roxo aqui, ele está relacionado à formação, à criação do espírito do homem. William, por que Deus criou primeiro o espírito do homem? Em todas as dimensões existentes, existem leis a qual Deus mesmo prescreveu. Existe a lei da física, entre outras. No mundo espiritual, mundo natural e demais mundos, também existem leis. E na teologia, os estudiosos também definem uma lei, que é chamada da lei da existência de todas as coisas. Ok? E esta lei nos diz que tudo inicia no mundo espiritual. Ok? Então grave isso. Tudo inicia no mundo espiritual. Entenda isso. Vocês precisam entender esse conceito para entender as demais coisas. Tudo inicia primeiro no mundo espiritual. Ok? Agora vejamos. Quando Deus ele formou o espírito do homem,